colaborativa hoje, tá? É muito, muito ruim a gente ficar falando sozinho. O professor está carente. Pode rir, que é verdade. Vocês nem estão com saudade da universidade, porque vocês nem foram para lá direito. Mas eu estou com uma saudade da Unesp, que vocês nem têm ideia. Vocês estão igual o Neymar, saudade do que não tiveram. Saudade do que ainda não teve. Sério? Então, vamos lá. Enquanto a gente não pode fazer aula presencial, a gente tem que se virar com o que tem, né? Ó, eu pedi para vocês tentarem dar uma olhadinha em dois exercícios para hoje. Não é isso? O 20, 21 e o 34. Confere? Boa. Isabela está nas nuvens. Eu ia fazer um fundo meu de Star Wars, mas aí eu fiquei com preguiça. Aí eu peguei só o. Oi? Faz, vai ficar legal. Eu vou fazer ainda. Vou pegar um. Ó, o 21 pede para encontrar e classificar os pontos críticos dessa função aqui. Então, X é um cubo. Estou começando a ficar velho. O livro está começando a ficar muito perto. É essa aqui. Vamos lá. O que eu estava falando ontem, que pode até ter dado a impressão de que é muito fácil e eu não posso ter dúvida, ou se eu tiver dúvida, não deveria, enfim. O que eu estava dizendo ontem, na verdade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que esse assunto de máximos e mínimos, ele é muito protocolar. Você tem que seguir uns passos bem definidos, assim. E diferente da primeira parte do começo da primeira prova, da primeira parte que falava sobre equação de reta, de plano, distâncias, que você tem várias maneiras de chegar na mesma equação ou na mesma solução. Nesse caso aqui, não tem muito o que inventar, não, entendeu? A minha sugestão é que você faça para os seus estudos um roteiro e vá seguindo o roteiro. Olha sempre para o roteiro que você tem que fazer. Você vai ver que daqui a pouco isso está automático, entendeu? Então, ó, o primeiro passo é justamente, e assim, embora ele seja bastante protocolar, você pode dividir esse protocolo em várias etapazinhas. Isso pode até ser
Uns vão fazer um pouco mais de etapas que outros, mas as contas são sempre as mesmas, entendeu? Vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de... A gente tem, basicamente, duas etapas para fazer. Uma que é encontrar os pontos críticos e a outra que é classificá-los, certo? E dentro dessas duas grandes etapas, a gente vai ter algumas etapas menores. Então, me veio na ideia aqui agora o seguinte: do lado de cá, eu vou deixar vago e vou fazer o exercício do lado direito, porque aqui a gente vai, à medida que a gente for identificando uma etapa, a gente vai escrevendo aqui para a gente ter um roteiro do que fazer, tá? Então, ó, vou fazer assim. Vou pegar isso aqui, vou jogar para cá. E aí eu vou pegar... Aqui eu vou fazer um roteirinho. Certo? Então, para essa função aqui, a gente começa com encontrando os pontos críticos. Para poder encontrar os pontos críticos, o que a gente tem que fazer? Derivar? Derivar. Por que a gente tem que derivar? Porque depois que a gente derivar, a gente vai igualar a zero, e daí a gente consegue achar o ponto crítico. Isso. E quem é que diz tudo isso? Você? Quem me dera fosse eu, né? Essa resposta foi a melhor. Como se eu tivesse inventado a matemática, né? Ó, gostei da minha força. Mas não, quem diz isso é o teorema, que é do teste da primeira derivada. Quem diz isso? Não sei. Isso vira meme. Então, ó, dentro da primeira etapa, né, a primeira subetapa é calcular, fx e fy, certo? Então, peraí que eu estou fazendo... Deixa eu só tirar isso aqui. Depois eu... Eu criar uma camada nova aqui, senão depois eu não consigo mudar. Então, ó, o teste da primeira derivada diz que a gente monta o sisteminha onde a gente iguala a zero a derivada de primeira ordem em relação a x em relação a y,
e aí resolve esse sistema, certo? Então, você pode fazer um roteiro bem detalhadinho, você pode fazer um roteiro um pouco mais amplo, detalhando menos o que você tem que fazer. Então, ó, de acordo com isso aqui, a primeira, a, o primeiro passo aqui vai ser calcular as derivadas parciais. Então, vou deixar sempre em função de x, y. Derivada em relação a x dessa função aqui. Isso aqui, esse 3 cai. 3 vezes 9, 27. E sobra x ao quadrado. A derivada disso aqui é zero. Vou deixar aqui um zero só para a gente saber que deu zero. E aqui a derivada de 4xy, a derivada de x dá 1, sobra 4y. Não. O que você fez? Eu também. Certo? E aí, eu vou calcular a derivada em relação a y. Então, dessa primeira parcela aqui dá zero, mais, aí eu vou ter 3 vezes y ao quadrado sobre 3, e aqui menos 4x. Certo? Ou seja, isso aqui vai dar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, 27x quadrado menos 4y, e aqui esse cara cancela, isso vai dar y ao quadrado menos 4x. Depois de calculadas as derivadas, você precisa lembrar de ficar trocando as camadas aqui, senão vai virar um angústia sem fim. Depois de calculadas as derivadas parciais, o que a gente faz? Igual a zero? Igual a quem a zero? A derivada parcial de x e a parcial de y. Isso. Aí a gente, depois de calculadas essas derivadas, a gente vai resolver um sistema, certo? Então, eu diria que antes disso, não pode ser depois, vamos deixar assim, resolver esse sistema aqui, ó. Fx igual a zero, Fy igual a zero. Certo? Segunda etapa. Então, a segunda etapa vai me dar eu vou resolver esse sistema aqui. 27 x ao quadrado menos 4y igual a zero, e y ao quadrado menos 4x igual a zero. Talvez a única coisa que vai ser passível de você ter formas diferentes de resolver é esse sistema. Porque um pode isolar o y e substituir na de baixo, o outro pode isolar o x e substituir de cima, ou seja, a maneira de resolver esse sistema é muito individual, certo? E é aqui que você tem que tomar cuidado para
não cometer erros que vão comprometer todo o restante da sua... Lógico que se você errar a derivada, você já comprometeu o seu exercício inteiro, certo? Mas você tem, por exemplo, nesse caso, a derivada também, você tem como checar se a derivada está certa ou está errada, né? Calculando a integral, por exemplo. Mas nesse sistema aqui, você tem, ao final do sistema, você tem como checar se os resultados que você obteve estão certos ou não, substituindo no sistema. Você pega os pontos que você achou e substitui no sistema. Se ele satisfaz o sistema, é porque está certo. Tudo isso é passível do erro humano, até a checagem. Você pode checar e checar errado e achar que está certo. Tudo isso é possível. Certo? Mas todas essas medidas são formas de evitar erros maiores. Certo, isso aqui tá. Muito bem, então eu preciso resolver esse sistema. Aqui, eu estava vendo a prova que vocês fizeram e uma das habilidades, vamos chamar assim, que eu gostaria que vocês desenvolvessem era a habilidade de buscar sempre o caminho mais simples para as soluções, as escolhas mais assertivas. Isso para a sua vida profissional vai ser um ganho que você não tem ideia. De todas as escolhas que você pode fazer, ou antes de você fazer uma escolha, olhe as possibilidades que você tem para fazer a melhor delas. No nosso caso, em particular, na matemática, no cálculo aqui, a melhor escolha significa as, os cálculos mais simples, os números menos quebrados e coisas assim. Vou dar um exemplo. Lá na prova, tinha que escolher um ponto que pertencesse ao plano, lembra? Vocês tinham que fazer essas escolhas para poder fazer a equação paramétrica do plano. Aí, vou chutar um valor aqui, porque eu não lembro dos valores de vocês, mas, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse uma equação de plano assim: x mais 3y mais z mais 7 igual a zero. Certo? Eu me lembro de uma situação que alguém pegou uma equação semelhante a essa e deu valores para x, para z, e ficou com y com fração. Certo? Veja, você tem uma escolha. Dos três, você pode escolher dois. Tá? Então, qual é a sugestão que fica? Escolhe valores para esse cara aqui e acha esse. Porque o seu número vai ser inteiro. Entendeu? Por exemplo, você pode atribuir 0 para x, 0 para y, você vai achar o valor de z igual a 7, menos 7. Se eu atribuo 0 para x, se eu atribuo 0 para x e para z, eu acho y igual a 7 meios. Cara, qual número é mais legal de trabalhar? 0, 0 menos 7 ou 0, 7 meio e 0? Eu ainda acho que o 0, 0 menos 7 é mais fácil de trabalhar do que trabalhar com fração. Entendeu? E como eu posso fazer uma escolha, eu posso, por exemplo, inclusive escolher, ao invés de colocar 0 e 0, eu posso colocar 1 e 1. Tá? Então, pensem sempre de todas as possibilidades de escolha que a gente tem, aquelas que me dão condições melhores de trabalhar os cálculos que eu tenho que fazer. Isso vai te ajudar a ter uma prova mais curta, com menos chance de erro,
e vai te preparar para a vida de engenheiro. Porque você vai se habituar a estar sempre escolhendo ou pensando antes de fazer a escolha. Entendeu? Ao invés de você sair igual um boi bravo derrubando cerca, olha para ver se não tem uma porteira do lado. Vai que tem uma porteira. Você vai lá e abre a porteira e passa, entendeu? Tudo isso que eu falei foi para chegar nesse caso. Desses dois, qual vale a pena isolar? Eu tenho aqui xy, os dois ao quadrado, e eu tenho xy. Então, efetivamente, para solucionar esse sistema, eu tenho que isolar ou o y ou o x e substituir na outra equação, certo? Qual é mais fácil ou qual que vai me dar menos conta? Isolar o y ou isolar o x? Acho que o X, hein? Parece que é o x, né? Porque aquele 27 lá não vai estar né? Eu acho, né? É lógico que essas escolhas que a gente faz aqui, assim, são meio no feeling, né? E pode ser que, de repente, a gente faz uma escolha e depois faz assim, acho que não era bem isso. Mas habituem-se a parar, analisar a situação antes de fazer a escolha, antes de fazer o próximo passo. Muito bem. Eu também apostaria nisso aqui. Dessa equação, eu vou tirar aqui 4x é igual a y ao quadrado, o que significa que o x é y ao quadrado sobre 4. Certo? Agora, isso aqui, esse negócio aqui, a gente vai substituir nessa equação. Certo? Então, a gente vai ter 27 que multiplica, vou fazer bonitinho aqui, porque depois isso aqui vai ficar para vocês. Y ao quadrado sobre 4. Isso aqui ao quadrado menos 4y igual a zero. Certo? Essa equação eu posso reescrever, eu vou ficar com 27 sobre 16, que é o 4 ao quadrado. Y ao quadrado vai dar y à quarta, que eu multiplico as potências, menos 4y igual a zero. Certo? Isso significa. Isso significa? Significa. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai procurar no YouTube. Significa agora que eu preciso colocar y em evidência. Dá para colocar 4y em evidência, né? Certo? Dá para colocar 4y? Não sei não. Tá quanto vai ficar muito mais. Não, esse 4 aqui não vai ajudar. Ih, tá vendo? Estou falando que eu estou fazendo coisa no lugar errado. Cada vez que eu for começar a escrever alguma coisa, vocês perguntam, professor, você mudou a sua. Isso aqui está no lugar errado. Só para. Eu acho que esse 4 aqui não vai ser bom, não.
deixa assim. Vou ficar com 27 sobre 16 y terceira menos 4. Não sei se ia mudar muita coisa. Confere? Agora eu tenho. Daqui eu tenho duas soluções. A primeira é colocar em unidade de cor aqui só para. Uma solução é y igual a zero. E a outra é, só para poder caber aqui, ó, 27, 16 a y ao cubo menos 4 igual a zero. Mas sim. Isso aqui vai dar y ao 27, y ao cubo sobre 16 igual a 4, o que significa que y ao cubo é igual a esse 16 passa multiplicando vezes 4, quanto vai dar isso aqui? 4, 6, 64? Dividido por 27. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Bom, obrigado. Quanto é que vai dar o y, então? Raiz cúbica desses caras, certo? Raiz cúbica de 64 é? 4, E a de 27? 3. 3. Então, isso aqui vai dar 4 terços, certo? Então, tem esses dois valores para y. Ok? Eu vou, então, chamar esse carinha aqui, ó, vou chamar de equação 1. Tá? Então, continuando o exercício, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai. Eu ainda estou solucionando o meu sistema, certo? Então, substituindo os valores de y em 1. Quando eu disse lá para vocês que você poderia fazer um roteiro mais detalhado, você pode colocar essas coisas todas, ao invés de você só colocar resolver o sistema, você pode colocar etapas que você está resolvendo o sistema. Ficaria mais detalhado ainda, entendeu? Por isso que eu vou deixar só assim. Você poderia colocar aqui dentro do resolver o sistema outras etapas. Se um dia você for participar de um processo de implantação de uma ISO, por exemplo, você vai ver esses negócios cheio de etapas, entendeu? Então, não pense você que você está aprendendo isso aqui só para passar em cálculo, não. Isso aqui vai te ajudar muito. Então, vamos lá. Substituindo os valores de y em 1. A equação 1, vamos só repetir aqui para a gente poder lembrar. X igual a quanto? Y ao quadrado. Eu acho que é. Eu não vi o que você colocou, mas eu acho que é y ao quadrado sobre 4, professor. Deixa eu guardar isso aqui. Obrigado. Y ao quadrado sobre 4. E os valores de y são y igual a 0 e
y igual a 4/3. Ah, uma pergunta que eu ia fazer e acabei não fazendo, esquecendo. Esse sistema, quando a gente montou o sistema, que é esse cara aqui, ó, esse sisteminha aqui, lembra que ontem a gente falou sobre dois tipos de sistema, um que a gente tem as variáveis interdependentes e o outro sistema que a gente tem variáveis independentes, né? Cada equação só depende de uma variável. Esse é daquele que tem interdependência. As duas variáveis estão nas duas equações. Certo? Então, a solução desse sistema não é a combinação total de valores que você vai encontrar, mas só aquelas que estão relacionadas umas com as outras. Né? Não, você aqui, acende aqui. Ó. Muito bem, então, ó, essa é a equação que eu tenho, esses são os valores que eu encontrei para y, agora eu vou encontrar x. Então, ó, para y igual a zero, o x vai ser 0² sobre 4, também é zero. Ou seja, um dos pontos que eu vou encontrar é 0, 0. E depois, para y igual a 4/3, a gente tem x igual a 4/3 ao quadrado sobre 4. É isso? Isso aqui vai dar 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9, vezes 1/4. Esse cara cancela com esse, sobra um 4 aqui. Isso aqui dá 4 números. Tá certo? Você conta ou errei? Tá certo. Então, o segundo ponto que a gente encontrou foi x igual a 4 nonos, y igual a 4/3. Então, esse é um ponto crítico. E esse é o outro ponto crítico. Tudo bem até aqui? Ah, e agora, o que que a gente faz? A gente vai classificar pelo teste da segunda derivada? Agora a gente classifica, certo? Só vou deixar aqui, ó, registrado que quem disse isso não foi eu, foi o teste da primeira derivada. Certo? Então, essas etapas, vamos lá mais espaço. Essas etapas são baseadas no teste da primeira derivada. Agora, a segunda etapa, a gente vai classificar os pontos. E, da mesma forma que na primeira etapa a gente dividiu em subetapas, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Qual é a primeira coisa que eu faço agora nessa segunda etapa? Ah, só um minutinho. Antes disso,
aqui na primeira etapa faltou uma coisa, que na verdade não, essa função aqui, ela não proporciona esse tipo de percepção, mas que é importante a gente saber que a gente tem que fazer isso. Vou arrumar um pouco mais disso. Ó, quando eu estou encontrando os pontos críticos, a gente não pode esquecer que ponto crítico é aquele ponto que zera a primeira e segunda derivadas e também os pontos onde a primeira e segunda derivada não existem. Aqui a gente só calculou uma parte deles. Tá? Então, além disso, a gente precisa checar se há pontos de descontinuidade nas derivadas de primeira ordem. Entendeu o que eu falei? Tá claro isso? Então, eu tenho mais uma etapazinha aqui, ó, que é procurar pelos pontos de descontinuidade das de fx e fy. Tudo bem? Então, a gente tem mais uma etapa aqui, que é que nesse caso a gente não vai alterar a quantidade de pontos críticos, porque a nossa função ela é polinomial, né? Mas ela poderia ter. Ufa, isso aqui está errado. Ela poderia ter pontos de descontinuidade. Então, isso aqui, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para cá, ó. Fx, me ajuda aí. Quem era fx mesmo? 27 X ao quadrado menos 4y. menos 4y. Fy. Quem era? Y ao quadrado menos 4x. Menos 4x. Quando eu olho para essas duas funções, não tem nenhum x e nenhum y em R2, certo? Nenhum par de pontos xy que eu não possa aplicar nessa função, certo? Então, ó, só de olhar para cá, a gente percebe que fx e fy não possuem pontos de descontinuidade. Que nem fala, as crianças, cabelo, certo? Pô, acabou. Então, olhando aqui, essas funções são aplicáveis, são polinômios, então eu posso aplicar em qualquer valor de x e y. Tá? Então, para essa situação, esse cara aqui não me dá nenhum ponto crítico. Mas eu preciso checar se isso vai acontecer, porque não vai acontecer sempre. No livro tem exercícios onde você tem pontos de descontinuidade na primeira derivada que vão se tornar pontos críticos. Tá? Então, quem diz isso tudo é o teste da primeira derivada. Tá. Ok? Agora vamos voltar para a outra.
me digam, em analogia ao que foi feito na anterior, qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? Calcular o f de xx, o f de y, depois a derivada mista. Isso. Então, aqui a gente vai calcular as parciais de ordem 2, certo? fxx, fyy e fxy. Certo? Então, vou colocar isso aqui. Vamos vir aqui. Agora a gente está na etapa 2i. Então, recuperando aqui, fx 27 x ao quadrado menos 4y e fy y ao quadrado menos 4x, certo? Então, eu tenho fxx e xy vai ser a derivada dessa função em relação a x. Então, a derivada dessa primeira etapa. O 2 desce, 2 vezes 27 dá 54. Vezes x menos zero. É? O que vai dar 54x. O f, y é a derivada desse cara em relação a y. Então, eu vou ter 2y menos zero, que dá 2y. E a mista, eu escolho qualquer uma delas e derivo em relação à outra variável, certo? E aqui, de novo, compensa pensar na hora de fazer esse cálculo, certo? Compensa, não, vai dar, não, não, falei bobagem. Nossa, aqui não compensa, assim, pode até dizer que a conta, uma conta seja, mas o resultado final é o mesmo, certo? Porque as mistas são iguais. Tá? Mas nesse caso aqui, não vai fazer diferença, né? Então, ó, se eu escolher essa primeira para calcular, eu vou derivar em relação a y. Então, esse cara aqui dá zero. Se eu tivesse escolhido essa daqui, eu ia derivar em relação a x. Então, esse cara dá zero. Então, o que eu vou ter que fazer de derivada não vai fazer diferença nesse caso aqui, né? Então, se eu pegar essa primeira aqui derivada, eu vou ter zero, porque eu estou derivando em relação a y, e a derivada de menos 4y vai dar menos 4, ou seja, a derivada parcial de segunda ordem mista é menos 4. E agora? Já posso classificar? Ou seria melhor ter mais uma etapa ainda? Veio esse ano, não tem? Exatamente. Eu acho que vale a pena ter como etapa do processo justamente calcular o HXY, certo? Então, etapa 2, 2, 1.
Isso. Deixa eu só confirmar. Tá certo. Então, aqui, ó. Esse ano. Quem é esse cara? Um determinante de fxx, fxy, fxy, fy. Confere? Isso aqui vai me dar fxx 54x, fy menos 4, certo? Depois embaixo, menos 4, que é o fxy, e o menos, e o fy, que é 2. Calculando esse determinante, o que a gente tem? 54x vezes 2y menos 4 vezes menos 4. Correto? Aqui eu tenho 108xy, menos com menos dá mais, com menos dá menos 16. Correto? Então, efetivamente, o que eu estou em busca é do esse ano. Esse cara deu 108xy menos 16. Se alguém tiver com alguma dúvida, me interrompa. Não fique com dúvida. Não vale a pena. Ah, mas é muito besta. Besta quem não tira dúvida. Fechou? Ei, Manuela, esqueci de ver aquele negócio que eu fiz. Vou ter que te responder sexta-feira. Ou depois eu ponho. Professor. Eu esqueci. Perdão. Eu esqueci mesmo. E eu não vou responder qualquer coisa. E eu também não sei tudo toda hora. Então, eu só sei dizer as coisas. Tá bom? Ó, a princípio, o que a gente vai precisar é desse cara e desse cara aqui, certo? Por enquanto, esses dois é que são os que nos interessam. Obrigada. Tudo bem até aí? Alguém ficou com dúvida em algum pedacinho aí? Alguma etapa? Achou estranho? Professor, faz sentido isso não. Então, qual é a próxima etapa? A gente vai substituir os pontos no esse ano. Ou seja, efetivamente agora a gente vai classificar cada ponto crítico, certo? A gente pode, inclusive, separar essa classificação para assim, substitui no esse ano. Aí, se der positivo, se der negativo. Mas eu acho que, de um modo geral, a gente pode colocar classificar os pontos críticos usando o H de XY e a FXX.
Certo? Então, guarda esses valores aí para me ajudar. Opa, não, você fica. Não, você fica. Você sabe. Então, nós estamos agora nessa etapa. 2, 3. Então, a gente vai usar. Bom, quem são os nossos pontos críticos? O P1 é 0, 0. O que que eu preciso nessa etapa? Eu preciso dos pontos críticos, do esse-ano e da derivada segunda em relação a x. Certo? Então, pontos críticos. O P1 é 0, 0. E o P2 quem é mesmo? 4 nonos e 4 terços. Certo? O esse-ano deu 108, né? 108xy menos 16. E a minha função é fxx, xy. Mas quanto que é 54x, né? Então, vamos lá. Agora eu vou classificar cada um deles. Então, classificando P1. Tá? Vamos classificar esse cara. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Aí aqui, se você quiser, você até pode fazer os subitens lá, né? Mas efetivamente eu começo aplicando o esse ano, né? H de 0, 0 vai ser 108 vezes 0 vezes 0 menos 16. Isso aqui dá menos 16, que, por via das dúvidas, isso aqui é negativo. Se o esse ano no ponto é negativo, qual é a conclusão que eu chego? Que é um ponto de célula. Exatamente. Então, conclusão, P1, 0, 0, é um ponto de zero. Depois, quem que eu classifico? Classificando P2. H de 4 nonos, 4 terços. Isso aqui vai dar 108, que multiplica 4 nonos vezes. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ou como diz lá, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Eu preciso fazer essa conta? Eu preciso chegar nesse resultado? O que que eu preciso saber do esse ano? Se ele é maior que zero ou menor. Eu só preciso saber o sinal, certo? Então, efetivamente, a conta, não, fazer esses cálculos todos,
Eu não preciso. É tão complicado, mas efetivamente eu não preciso. Eu só preciso olhar para o quê? Para o quê? Para o fato de que 108 é positivo, 4 nonos é positivo, 4 terços é positivo. Como eu tenho um produto de 3 números positivos, eu concluo que esse cara é positivo. Ah, mas eu posso deixar assim? Pode. Faltou menos 16 aí. Ou não é necessário, porque a gente sabe que ele já... Não, tenho menos 16, então não dá para fazer essa conta. Aqui não dá, porque você não sabe se esse valor é maior ou menor que 16. Não de cara, assim. É que eu esqueci de menos 16. Então esquece isso. Aqui não dá para fazer isso. Obrigado, Ingrid. Tenho 16 aqui. Aí eu preciso fazer a conta. O 108 é 2 vezes 54. 54 é... o dobro de 27, não é isso? Então, isso aqui eu tenho, ó. 2 vezes 54. 3 e o 9 dão 27. 54 dividido... Obrigado. Uma briga. Isso aqui dá 2, né? 4. Não, 54. Dividido. Não, tipo, todo mundo vai dar 4 aí, essa divisão. Ah, sim. Aí esse 2 com esse 2 dá 4, vezes 4, 16, vezes 4, 48, é isso? Não, vezes 4, 64. Nossa. Aí menos 16, dá os 48. Fiquei com aquele 48 na cabeça. O professor de matemática precisa fazer conta de vezes. Fechou? Então, ó, isso é maior que zero. Se não fosse esse menos 16, você poderia deixar indicado. Esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo, então é positivo. Mas como tem o menos 16, aí não dá para você falar, isso aqui é maior que 16, sem saber a conta. Tá? Então precisa deixar assim. Agora, sendo esse ano positivo, eu preciso olhar quanto é que vale a segunda derivada de f em relação a x desse valor, desse ponto crítico. Certo? Isso aqui vai ser 54 vezes 4 nonos. Aqui você pode fazer aquilo, se você quiser. Tá? Por quê? Esse cara é positivo, esse cara é positivo, então eu concluo que esse cara aqui é positivo. Se você quiser fazer a conta, também dá. Óbvio. Agora, se o esse é positivo e a segunda derivada em x é positiva, esse ponto é um ponto de Mínimo. todo mundo concorda? Graças. Então, P2, que é 4 nonos, é o ponto de e acaba o exercício. Classifiquei os pontos curtinhos. Tudo bem? Ajuda esse roteiro aí? Bastante, né?
Agora, vamos para o próximo? Dúvidas, perguntas, comentários, elogios, críticas? Eu só tenho uma dúvida, que ontem quando você explicou, não sei, acho que eu tava moscando e não entendi direito. Mas quando você falou que vai substituir para achar os pontos, e aí às vezes, tipo, ai, eu não tô achando a palavra certa, mas a gente só substituiu em um, no f de x. Só que tem outros que dá para substituir em f de x e em f de y. Não. Ontem, a Manuela perguntou se poderia substituir no f de y, ao invés de substituir no f de x. E eu disse que eu não lembrava a resposta. Não, não é isso. Ai, peraí, Ixi, então, eu vou pegar aqui o que eu era. que buguei, então. Veja aí. Ai, peraí, eu vou ver aqui. É lá na igualdade, professor, que a gente fala assim, substituir os valores de y na equação 1. Nossa, será que eu vi isso? Ah, tá. É. Então, ó, é isso aqui, ó. Que é dependente e independente, é essa a palavra. Ó, nessa neste exercício, a gente chegou nesse sistema aqui. Certo? Quando a gente olha para esse sistema, a gente percebe duas coisas. Ou uma coisa. Eu tenho x. Eu tenho x na primeira e na segunda equação. Assim como eu tenho o y na primeira e na segunda equação. Então, nesse caso, eu tenho um sistema que as variáveis elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra. O que eu tinha falado na aula passada e que está errado, né, que eu já corrigi mesmo ontem, graças ao Rafael, é que quando a gente vai solucionar um sistema desse, eu parto de uma das equações, isolo uma das variáveis, e aí a besteira que eu falei ontem foi, aí você depois escolhe qual delas que você quer substituir para achar a outra. Aí não é, você vai substituir. Se eu peguei uma equação e isolei, não foi isso que eu falei, não. Você isolou, a hora que você isola, você joga esse valor na outra equação para achar o valor dessa primeira variável. E aí eu disse, pega esse valor e escolhe uma das equações para substituir. Não, não é isso. Pega esse valor e substitui na anterior. Que é o que a gente fez aqui. A gente usou a segunda equação para achar essa relação entre x e y. Certo? Essa relação que eu estou chamando de 1. E aí eu vou pegar essa equação, essa relação entre x e y, vou substituir na outra equação. Quando eu faço isso, aí sim eu vou ter, trocando x por y, eu vou ter uma equação e uma incógnita. Aí eu vou achar essa solução. A gente achou. Tenho 0 e tenho 4/3. Aí eu vou jogar esses valores na primeira equação. Que foi de onde eu comecei. Não na primeira equação do sistema, na equação por onde eu comecei o processo. Ou seja, eu pego esses valores e jogo aqui. Eu só não tinha entendido a confusão que você tinha feito ontem. A confusão foi... Mas agora eu entendi. Depois que você acha esses valores,
Eu falei, você pode escolher uma delas para solucionar. Ele não pode, você tem que jogar aqui. Então você vai ter problema. Beleza. Obrigada, professor. Mais dúvidas, comentários, perguntas? Então agora, vou dar 10 minutos. Pega, 5 minutos. Peguem as anotações lindas e maravilhosas do seu professor lá do vídeo. Vai lá no final das anotações que tem a resolução de um exercício usando para pontos extremos absolutos. A última coisa que a gente fez, o último slide é a resolução de um exercício para extremos absolutos, lembra? É a última coisa que foi feita no vídeo. Então, lá nos slides tem essa resolução desse exercício. 5 minutos para você olhar aquilo lá e fazer o exercício de elaborar um roteiro. Porque lembra que lá tem 3 passos? Aqueles 3 passos são esses caras aqui, ó. Eu quero que você pense em cada um dos passos os subpassos, as etapazinhas dentro de cada um deles, olhando para a resolução do exercício. E depois a gente constrói junto um roteiro para ficar registrado aí para vocês usarem. Pode ser? Então, 5 minutos a gente... 5 minutos a gente volta. A gente volta já. Vou pegar alguma coisa para comer, porque eu vivo com fome. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Desde que eu esteja aqui.
Pode ser que vocês encontrem alguma necessidade de fazer algo além daqueles 3 passos, né? Pensem aí. É esse exercício aqui que eu tinha deixado na lista, né? Na lista não, no mural. Thank you. Podemos, senão a gente não vai acabar isso aqui. Acho que a gente não vai acabar hoje. Mas pelo menos a gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aquele. Eu vou abrir. Como é que fala? O PDF lá da aula, só para a gente poder falar mesmo ali. Material escrito. Ó, no exemplo, no exemplo não, aqui, para esses termos absolutos, eu falei, né, desses 3 passos. Relacionar os pontos críticos no interior da região, relacionar os pontos críticos na fronteira, e depois comparar todos esses caras para saber quem é o maior e quem é o menor. É óbvio que quando a gente pensa nessas 3 etapas, eu tenho algumas coisas para fazer em cada uma delas, certo? É isso que eu estava tentando que vocês fizessem o exercício de escrever as etapas que vocês entendem que seriam interessantes, importantes. Para o passo 1, o que a gente fez? Eu encontrei os pontos críticos que estão no interior da região, e para isso eu fiz exatamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, certo? Calculei as derivadas, igualei a zero. Só que nesse caso tem uma coisa a ser levada em consideração, que é, no exercício anterior, a gente estava simplesmente calculando todos os pontos críticos do domínio que era aberto. Agora, eu tenho um domínio delimitado. Então, além de calcular o ponto crítico, eu preciso checar se esse ponto crítico está lá dentro ou não. Se ele não estiver lá dentro, ele não faz parte do processo. Se ele estiver na borda, ele já não faz parte. Porque ele não é ponto interior.
Certo? Então, por exemplo, nesse exemplo o ponto 4 menos 2, ele está lá dentro do retângulo. E se ele fosse, por exemplo, 5 menos 2, ele não entraria na conta porque ele está na fronteira. E aqui eu estou procurando os pontos interiores. E ponto interior não é ponto de fronteira, assim como ponto de fronteira não é ponto interior. Certo? Então, a primeira etapa é encontrar os pontos críticos interiores, certo? Nessa etapa, a gente vai ter subetapas. Qual é a primeira delas? Calcular o f de x e f de y. O fx e o fy. Cuidado com a f de x, é isso aqui. Fx é isso aqui. Então, ó, a primeira etapa aqui é calcular fx e fy. Certo? Então, no nosso exercício, vamos lá. 1i. Ah, não. Não faz isso. Já fiz errado. Deixa eu só consertar isso. Já falei que vocês tinham que ficar me lembrando, vocês não estão me lembrando. E fechar. Fechar. Tá, agora tá certo. Tá certo. Ó, e 1. Então, a gente está falando no roteiro fx e fy, a função está um T maiúsculo, então eu tenho que adaptar a notação, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é tx, derivada de t em relação a x. Isso aqui vai dar 2x, derivada de xy em relação a x dá y, derivada de y dá 0, derivada de 6x dá 6. Ok? Então, isso aqui me dá 2x mais y menos 6. Isso. Derivada de t maiúsculo em relação a y. Derivada de x quadrado dá 6. Mais derivada de xy em relação a y dá x. Derivada de y ao quadrado dá 2y. E a derivada de menos 6 dá 0. Alguém se perdeu? Se perdeu, se acha. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar, no final das contas, x mais 2y. Isso. Terminada essa etapa, o que a gente faz? Resolve o sistema? Engolando.
seguindo a ideia do exercício anterior, né? Ao terminar isso aqui, a gente resolve aquele sistema fx igual a zero, fy igual a zero. Certo? Aí agora muda de... Isso aqui vai dar... Opa, muito grande. E 2. E agora? Eu vou ter um sisteminha aqui, né? 2x mais y igual a menos 6. X mais 2y igual a zero. Não, que menos 6? O professor está viajando. Menos 6 igual a zero. Certo? Não faz mais sentido, né? Bom, e aqui? Eu tenho tanto x quanto y, eles são lineares, né? Não tem nenhum deles elevado ao quadrado. E os dois estão nas duas equações, ou seja, essa equação é uma daquelas que um depende do outro. Quem você isola e de qual das equações? O x da equação de baixo. O x da equação de baixo? Por quê? Porque parece estar mais fácil. Exatamente. Essa é a resposta. É óbvio, porque dá a impressão de que esse aqui, se eu isolar x, eu vou ter o x igual a menos 2y. Se eu isolasse o x, o y aqui, eu ia ficar com o x mais uma constante. Aí não compensa, assim, dá mais conta, né? Então, esse cara aqui, agora a gente substitui na equação de cima. Certos. Isso significa que 2x mais y menos c igual a zero. Aí a gente coloca aqui. Vamos chamar isso aqui de 1, né? Então, substituir a equação 1 aqui, eu fico com 2 vezes menos 2y. Tudo bem até aqui? Desta equação, a gente tira aqui. Aqui eu tenho 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 dá 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Isto significa que 3... Opa!
Quanto tempo vai dar o Y? Muito grande, sabe? Vamos saber isso. Em cima, 6. Embaixo, menos 3, tá certo? Correto? Olha, eu tô meio com sono. Se eu estiver fazendo bobagem aí, vocês me afastam, vocês me avisam. Vocês têm que estar espertos. Tá certo, professor. Eu tô desde as 3 corrigindo prova. Então, já tem um tempinho que eu tô acordado. Esse é o valor do Y. Então, agora a gente vai substituir na equação 1, certo? Ou seja, x é igual a menos 2 vezes y, o que significa que x é igual a 4. Isso nos dá o ponto crítico, certo? Quatro. Nossa, é o mesmo do outro? Não, acho que é. Você sabe o que eu fiz no... Tem algumas coisas diferentes, professor. Eu acho que não. Tem diferença? Deixa eu ver. Tinham mais dois Tem, lá. Ah, mas a região era menor. Mas é o mesmo, é bem semelhante. Tá? A ideia aqui agora é mais pensar no que tem que fazer do que no fazer em si. Mas tudo bem até aqui? sim. Veja, agora, eu achei esse ponto crítico, mas eu poderia ter achado mais pontos críticos, certo? A solução desse sistema não necessariamente vai ser um único ponto, pode ser vários. O que tem que ser feito agora? Que na verdade, eu não sei se acho que não. No vídeo eu devo ter falado isso. O que a gente tem que fazer exatamente agora? Dá aquela conferida se tá dentro? Exatamente. A parte importante agora é conferir se o ponto crítico pertence ao interior da região. Certo? Não, vou colocar mais geral. Da região. Tá? Então, o que eu preciso agora é checar se ele está no interior da região. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não seria assim, de repente, meio prudente, a gente, sei lá, passou assim pela cabeça, desenhar a região?
Para identificação é bom, né, professor? Eu acho que a concretude sempre ajuda, né? A gente vê o que está sendo feito, ou ver aonde tem que ser feito, é sempre importante, né? Então, veja, verificar se esse ponto está na região é verificar se esse cara está aqui. Teoricamente, é bem simples, né? Porque eu só tenho que olhar se esse ponto 4 está dentro desse intervalo. Ele está. -2 está dentro desse intervalo? Ele está. Então, esse ponto está dentro dessa região. Ok. Mas quando a gente tem muitos pontos, eu posso, nessa análise mais abstrata, no sentido de só ficar olhando se pertence ou não pertence, eu posso cometer equívocos. Certo? Então, assim, na minha modesta, humilde e pacata opinião, eu acho que antes da etapa 1, tem uma etapa preliminar, que é antes de começar tudo, que seria um de cada vez, que eu não estou ouvindo. Desenhar a região. Esboçar o gráfico da região. Então, ó, minha sugestão fica como aqui, ó. Eu vou mudar aqui, ó. Uma etapa preliminar, que é justamente esboçar a região. Antes de tudo, começa fazendo o esboço da região. O que vocês acham? É razoável pensar isso? Então, vamos fazer um esboço da região. Antes de você sair fazendo eixo sem ter muita noção do que você está fazendo, olha para a região primeiro. X entre 0 e 5, Y entre -3 e 3. X entre 0 e 5. Y entre -3 e 3, certo? Então, o Y é simétrico, o X está todo na parte positiva. Então, eu posso desenhar assim. Certo? Y vai de -3 a 3, então tem aqui, ó, -1, -2, -3, 1, 2, 3. E o X vai de 0 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa que a minha região vai ser formada. Vou colocar aqui de cinza. Essa.
essa. Certo? Essa é a região. Aonde está o ponto que nós encontramos? Em 4 menos 2. Ponto que nós encontramos é o ponto 4 menos 2, ou seja, 4 para x, menos 2 para y. Esse é o ponto. Então, esse cara, olhando para o gráfico, eu posso dizer que ele é um ponto interior, certo? E depois disso, o que eu faço? Nossa, 15 para 10. Qual é a próxima etapa agora? A gente fez a preliminar, que é construir o gráfico. Depois a gente fez a etapa 1, que é, encontrar os pontos, né? Encontrar os pontos significa classificar as derivadas parciais de x, y. E depois selecionar de acordo com o teste da segunda derivada. É isso? Não. Isso é na outra. Certo? Aqui eu só encontro. Desenho e encontro. E aí eu vejo se ele está no interior. Procede? Sim. E depois? Vai encontrar os pontos críticos da fronteira. Aí o próximo é encontrar os pontos críticos na fronteira. Então, encontrar os pontos críticos na fronteira. do- do- eu vou fazer o seguinte: são 10 para as 10. A gente precisa. Não dá para avançar, porque a gente não vai conseguir terminar mesmo dentro do horário da aula. Então, ó, a minha sugestão, ou meu pedido, terminem este exercício olhando para o roteiro, elaborando com mais detalhes o que você entende que seja importante estar no roteiro. E aí, na sexta, eu vou deixar mais ou menos preparado para a gente finalizar isso e corrigir o gabarito. Pode ser? Então, era o que tinha para hoje. Perguntas até aqui?
Nossa Senhora. Então tá bom. Nos vemos na sexta. Tem 4 exercícios para sexta. Tchau, pro até sexta. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau para todos. Parado. Falou, professor. Falou.